Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Nós, do Centro Espírita Despertar da Consciência, estamos mais uma vez aqui para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Há 2 semanas atrás, nós estudamos sobre o capítulo 6, o Consolador Prometido. E hoje vamos dar continuidade com as instruções dos Espíritos, o advento do Espírito da Verdade. Mas antes, vamos fazer a nossa prece inicial. Pai de amor e bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, mais uma vez estamos aqui com o nosso coração e mente abertas para a aprendizagem do Teu Evangelho. Que essa mensagem possa chegar no coração de cada um dos irmãos que se interessarem, que buscarem aprender cada vez mais, e que possamos, além, Senhor, de aprender, praticar essa mensagem no nosso dia a dia, para que possamos marchar rumo ao planeta de regeneração e que possamos assim evoluir sempre, que assim seja. Antes da gente começar sobre as instruções dos Espíritos, o advento do Espírito da Verdade, nós sempre nos perguntamos ou nos deparamos com pessoas que nos perguntam quem é o Espírito da Verdade. Consta no Evangelho de João, no capítulo 16, dos versículos 12 e 13, a seguinte promessa de Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Nós sabemos que Jesus, por conta da limitação intelectual e moral da criatura humana, não pôde dizer tudo à sua época. Por isso, muitas vezes, ele utilizou de alegorias e ensinou através de parábolas. Mas na Santa Ceia, no trecho citado do Evangelho de João, Jesus afirmou que viria o Espírito da verdade, para nos guiar através da verdade. Encontramos na codificação espírita diversas mensagens atribuídas ao Espírito de verdade. E sabemos que ele é o responsável pela vinda da venerada doutrina espírita. E atuou diretamente no período da codificação, inspirando assim Allan Kardec e dirigindo a espiritualidade na sua tarefa. Na obra do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, nós encontramos as mais belas mensagens do Espírito da Verdade. E hoje nós vamos ouvir as instruções dos Espíritos desta obra de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós possamos abrir a nossa mente para que possamos aprender, ouvir as palavras do Evangelho, as instruções dos Espíritos. Vamos aqui ler o trecho das instruções dos Espíritos. Advento do Espírito da Verdade. Espírito da Verdade. Paris, 1860. Venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas, ou seja, desfazer as trevas. Escutai-me, o Espiritismo como outrora e minha palavra devem lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e como um sagador liguei em feixes o bem espaço pela humanidade e disse, vinde a mim todos que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino do meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, ou seja, ele diz, meu Pai não quer acabar com a raça humana, não quer anular a raça humana.
Ele quer ajudar-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe. Sejais socorridos, e quem mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mais a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar. Credes e orai, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como um cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa ignorância. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência. Ou seja, ele diz que somos fracos, estamos limitados às trevas da nossa inteligência. Não vos afasteis da tocha da clemência divina. Vos coloca nas mãos para iluminar vossa rota e vos reduzir, crianças perdidas, ao regaço do Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em vosso socorro aos infelizes extraviados, que vindo do céu caem nos abismos do erro. Credes, meditai todas as coisas que vos são relevadas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. E aí ele traz para a gente, para os espíritas, a seguinte advertência, ou seja, com amor e com carinho, mas ele nos adverte. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que além túmulo, que encontráveis vazio, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sedes os vencedores da impiedade. Essas foram as instruções do Espírito da Verdade em Paris, em 1860. Dando continuidade, também temos as instruções do Espírito da Verdade de Paris, em 1861. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevam suas resignação ao nível de suas provas, que chorem porque a dor estava presente no jardim das oliveiras, mas não esperem porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. E ele ainda diz, eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a rama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei seguir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino do vosso Pai. Vossos suores, vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, porque a luz substitui as trevas. E onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade eu vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina
que dissipa o erro das revoltas, que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, como o sopro dos espíritos dissipam a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos ensina: bebei da fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, para os vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfeitos e desejar que moldeis vós mesmos a vossa dócil argila, para ser os artifícios da vossa imortalidade. Então, as instruções dos Espíritos nos traz, hoje, nos chamando os trabalhadores espíritas, nós espíritas, também as pessoas que ainda não conhecem essa doutrina, mas que muitos fazem sem mesmo ser espírita, que muito fazem para progredir. E os espíritos dizem que nós devemos amar uns aos outros, que nós devemos ter dentro do nosso coração o amor. O amor que é a fonte viva, é a fonte viva que nos ajuda a continuar nessa jornada, nessa caminhada, a qual nós nos deparamos, nós nos comprometemos e nos deparamos hoje diante de nós, para que possamos viver, cumprir a nossa jornada e assim evoluir. Trazemos também o Espírito da Verdade, a mensagem Bordaus, 1861, o número 7, e ele diz: eu sou o grande médico das almas, eu venho trazer-vos remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores, os enfermos, são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis a lures, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-la. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis ao Espírito do Senhor, aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, então ele vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamaste? Então, gente, que nós possamos ir até Jesus, ir até o nosso mestre, nós e as pessoas que estão cansadas, que estão sofridas, carregadas, e ele vos aliviará, e ele nos aliviará. Podemos também nos colocar neste momento, todas as vezes que estamos incrédulos, que estamos tristes, que estamos desesperados, que não temos mais a fé, achamos que não temos, que nós possamos acordar, levantar da nossa mesmice e acordar para essa mensagem do Cristo, esse Jesus que nos ama tanto, que veio, que sofreu por nós, que se fez homem, que passou a sua vida
né, encarnado no nosso meio para nos mostrar e nos deixar esse maravilhoso ensinamento que é o seu evangelho, e que prometeu que mandaria o Consolador prometido para que nós possamos aprender cada vez mais. E hoje, com a mente mais aberta, com a mente mais madura, acerca dos homens antigos, na época de Jesus, que eles não tinham a mente clara como hoje nós temos. E a doutrina espírita vem trazer para nós hoje. Continuando no o Espírito da Verdade também, Havre, 1861. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, que a suplicam. Então, Deus consola todos os humildes e Ele dá força àquelas pessoas aflitas que estão suplicando. O seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram o profundo ensinamento. Ou seja, o devotamento e a abnegação, que são preces e a prece contínua, encerram o profundo ensinamento. Qual é o ensinamento? A sabedoria humana resiste nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais, que são mais aqui na terra o vosso quinhão. Tomai, pois, divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humanidade vos impõe. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma, o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais, quanto mais profundo e abalado estiver o espírito. Então, aqui ele diz que nós precisamos entender as nossas aflições, compreender as nossas súplicas e tomar as duas palavras, sermos devotos e sermos abnegados, ter abnegação. Nós precisamos ter o nosso devotamento ao nosso Cristo e aceitar essas aflições, compreendendo, como nós já temos falado em vários outros estudos, que no Evangelho de Jesus tem todo o capítulo que tem aflições atuais e causas das aflições anteriores. Então, nós precisamos compreender, aceitar e entender as nossas aflições, por que sofremos, por que viemos ao mundo, essa doutrina maravilhosa que nos traz esse ensinamento. O que viemos fazer nesta terra? Qual é o nosso compromisso? Sabemos que somos espíritos milenares. A doutrina nos ensina a reencarnação, onde nós temos outras vidas além dessa. E hoje nós sabemos que nós somos a melhor encarnação que já tivemos. Então, nós já tivemos várias outras encarnações, e assim, o que nós não aprendemos em outras vidas, nós viemos aqui para aprender. Antes de reencarnarmos, nós nos comprometemos a fazer aqui o nosso melhor, através das nossas provas e das nossas provas, e as provas são que nós pedimos para que nosso espírito se aprimore cada vez mais, para que nos melhoremos cada vez mais. E as expiações, que são, as expiações são que as dívidas que a gente não pôde
pagar, não pôde se melhorar em outra vida, ou então também nessa vida ainda, porque existem provas dessa vida e também existem existem também as expiações dessa vida. Então, nós precisamos compreender melhor essa doutrina maravilhosa, precisamos aprender, precisamos, como Jesus nos disse, no Evangelho, como falei no início, como Jesus nos disse, ainda tenho muito a que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Por que Jesus disse dessa forma? Porque as pessoas daquela época, quando Jesus ensinou, quando Jesus esteve na Terra, eles tinham a sua mente, e eles não tinham ensinamento, eles eram limitados intelectualmente e moralmente. E aí Jesus disse, mas vós não podeis suportar agora o que eu tenho para te dizer, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Também nós sabemos que Jesus, por conta da limitação intelectual e moral dessas criaturas, ele não pôde dizer tudo naquela época. Mas Jesus é tão maravilhoso que muitas vezes ele ensinou através de parábolas. Ou seja, as parábolas de Jesus que estão contidas no Evangelho servem até hoje para nos ensinar, para ensinar a cada um de nós. Então, muitas vezes, a gente traz para a realidade as parábolas de Jesus. E a Bíblia é linda, é cheia de parábola, riquíssima, e cada parábola tem um ensinamento. Então, Jesus ensinou através de parábolas, mas na Santa Ceia, ele citou, João citou no Evangelho, que Jesus afirmou que viria o Espírito de verdade para nos guiar através da verdade. Então, hoje nós compreendemos que esse Espírito de verdade vem nos ensinar através da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela vem rasgar o véu, ela vem nos ensinar sem mistérios, sem segredos, tudo que precisamos aprender para o nosso melhoramento. Onde nós encontramos? Na codificação espírita, através de Allan Kardec, que trouxe para a gente esses ensinamentos. Então, Allan Kardec, na codificação espírita, trouxe diversas mensagens atribuídas ao Espírito da Verdade. E nós sabemos que ele é o responsável pela vinda da venerada doutrina espírita. Então, Allan Kardec que nos trouxe esta mensagem, que hoje nós viemos trazer para vocês. Hoje nós estudamos, nós aprendemos um pouco sobre as instruções dos Espíritos, no capítulo 6, o Consolador Prometido, o jugo leve, que nós estudamos há 2 semanas atrás, o Consolador Prometido, e hoje nós estudamos as instruções dos Espíritos, o advento do Espírito da Verdade. Então, que Jesus possa nos abençoar, que o Senhor possa nos proteger, que nós possamos abrir nossa mente cada vez mais, que tenhamos no nosso coração o desejo de aprender e procurar as respostas às nossas perguntas. Nós sabemos que muita gente, assim como eu, teve muitas perguntas para dentro de si, teve muitas perguntas, procurou muitas respostas para as suas dores, as suas aflições. Então, a doutrina espírita vem trazer esse ensinamento para todos nós. Então, que o Senhor Mestre Jesus possa nos abençoar, possa nos dar sempre o ânimo,
mas que nós possamos também ter a coragem de crescer, de procurar. Porque, como Jesus disse, faz por ti que eu te ajudarei. Então, nós precisamos procurar e não ficar esperando as respostas. Tá bom? Então, que o Mestre Jesus nos abençoe e vamos fazer a prece final. Espírito da verdade, que nos auxilia a cada momento de nossa vida, que nos dá a força e a coragem, Mestre Jesus, e que traz as respostas, fazer que o nosso coração, sedento das verdades, possa alcançar os ensinamentos e que ele possa buscar, porque sabemos, Senhor, que Tu estás aí para nos ajudar, para nos ensinar cada vez mais, que nós possamos sair da mesmice, da nossa lentidão, que nós possamos querer crescer cada vez mais, para que possamos ajudar e amar os nossos irmãos cada vez mais. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Que o Mestre Jesus vos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.